Bom dia, boa tarde. Meu nome é Gilvan Miller de Oliveira, eu sou professor no DLLV, Departamento de Língua e Literatura Vernácula, e tenho o prazer de ser também coordenador de políticas linguísticas da Sinter, a convite da doutora Fernanda Leal, que aproveito também para saudar. O que vem a ser, então, política linguística e por que isso é importante na formação de todos que trabalham aqui na Universidade Federal de Santa Catarina? Em primeiro lugar, uma universidade, uma instituição, um país utiliza línguas como recursos para os trabalhos que desempenha, para as suas relações com outros espaços. Portanto, as línguas são um dos maiores recursos que nós temos no nosso trabalho. Política linguística, então, é o conjunto de decisões que nós fazemos sobre as línguas. Que línguas nós deveríamos utilizar, que línguas nós deveríamos aprender, em que línguas nós deveríamos ensinar, ou escrever, ou publicar. Esse conjunto de decisões são tomados, em geral, por órgãos especializados, são discutidos com a comunidade, ou não, se for um sistema menos democrático, e depois são aplicados, são desenvolvidos através do planejamento linguístico. O planejamento linguístico coloca em prática aquelas decisões sobre as línguas que foram tomadas anteriormente. No caso do Brasil, é muito recente, faz muito pouco tempo, que as universidades se propuseram a desenvolver instrumentos de política linguística, a desenvolver planos de política linguística, e isso foi feito aqui na UFSC há alguns anos atrás. Então, nós temos o nosso plano de política linguística. Nesse plano, então, são mapeadas oportunidades que as línguas abrem para a nossa internacionalização. A internacionalização da universidade, como sabem, decorre da necessidade cada vez maior de nos integrarmos com outros espaços de pesquisa, de validarmos internacionalmente resultados que nós obtivemos regionalmente ou localmente, de fazer circular recursos de outros espaços na nossa universidade, de aproveitar esses recursos para o nosso desenvolvimento. Então, a internacionalização é uma área de peso crescente na pesquisa universitária, também nas publicações, também no ensino, também nos intercâmbios que fazemos nos pós-docs, que fazemos com os próprios alunos de graduação ou de pós-graduação. E para isso precisamos das línguas. Qual é a nossa situação? A situação no Brasil, como na maioria dos países, é que, embora as universidades tenham nascido na Idade Média, num tempo anterior à formação dos Estados-nação, quando a universidade ainda utilizava o latim, que era a língua da igreja, como língua principal de ensino, eu me refiro às universidades de tradição europeia, elas foram depois capturadas pelos Estados-nação e passaram a funcionar quase exclusivamente na língua oficial do seu país. Então, no Brasil, as nossas universidades funcionam praticamente só em português. Isso acontece também, por exemplo, no maior sistema universitário do mundo, que é o sistema da China. As universidades funcionam só em chinês. O segundo sistema universitário do mundo em tamanho é o da Índia. A Índia tem 23 línguas constitucionais, então ela tem uma universidade variada, em que a graduação é feita em 23 línguas em diferentes estados, e depois a pós-graduação é feita só em inglês. Em terceiro lugar vem os Estados Unidos, onde tudo é em inglês. Em quarto, a Rússia, onde tudo é em russo, exceto alguns casos específicos nas repúblicas da Federação Russa. Em quinto lugar vem a Indonésia, onde tudo é feito em indonésio. E em sexto lugar vem o Brasil, com a nossa atuação praticamente só em português. Então, uma das tarefas da política linguística na universidade é abrir oportunidades para outras línguas, para que nós possamos nos internacionalizar e utilizar esses recursos linguísticos em diferentes geografias. Quais são as questões que estão associadas a isso? Então, em primeiro lugar, duas questões. A ideia de que internacionalizar é sempre utilizar o inglês.
a ideia de que o inglês basta para a internacionalização, e hoje nós sabemos que isso não é verdade. O inglês não basta. E uma prova disso é que o próprio British Council, o Conselho Britânico, que organiza a política linguística do Reino Unido, publicou uma pesquisa recentemente. Que línguas o Reino Unido precisa para ser uma verdadeira nação global? E apresenta, então, uma lista de 12 línguas sem as quais o Reino Unido não pode se colocar nesse papel. O inglês não basta para os detentores do inglês. Então, línguas como o francês, o árabe, o espanhol, o alemão, são línguas fundamentais na análise que eles fazem. E isso mostra que, na verdade, o inglês continua sendo uma língua bastante elitista, que dá acesso a uma fatia muito pequena dos mercados e das problemáticas de uma dada sociedade. Por exemplo, no Brasil, segundo o próprio British Council, apenas 2,5 milhões de brasileiros falam inglês. Então, um estrangeiro que venha para cá achando que ele pode trabalhar com o Brasil em inglês, ele vai encontrar um número de falantes de inglês aqui ao redor de 1% da população brasileira. Isso mostra a barreira que ele vai encontrar e a necessidade que ele terá do português. Então, a primeira questão é que o inglês, sim, é um instrumento muito importante, muito amplo, mas que nós precisamos fazer uma série de atuações para ter mais línguas na universidade. E vejam que agora, recentemente, a UFSC abriu uma sala de aula Confúcio, que então possibilita o ensino do chinês e abre perspectivas para que nós comecemos a desenvolver outras línguas, e sobretudo línguas não europeias também, como uma prática dos recursos linguísticos da universidade. A segunda questão é que nós normalmente não vemos o português como uma língua de internacionalização, mas o português, como sabem, é uma língua de 9 países. 9 países têm o português como língua oficial. E os países africanos de língua portuguesa, muito especialmente Angola e Moçambique, estão em plena expansão dos seus sistemas universitários. Hoje há cerca de 45 milhões de falantes de português fora do Brasil, e o português é uma língua que cresce sobretudo na África. Angola e Moçambique terão mais população que o Brasil, juntos terão mais população que o Brasil falando português depois de 2070. Tem desdobrado a quantidade de universidades, de pós-graduações. Então, o português é uma língua de oportunidade para a internacionalização e nós deveríamos levar muito a sério esta possibilidade. Também é uma candidata muito séria para a nossa ação e nós subestimamos muito a língua espanhola, que é língua oficial de 21 países, que é uma língua com uma grande intercompreensão com o português. Nós podemos entender espanhol, podemos ler espanhol, podemos aprender muito mais facilmente a publicar em espanhol. Esses 21 países têm uma base acadêmica forte, estão integrados em associações universitárias fortes, como a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. Isso, para nós, se configura numa oportunidade. A terceira questão que eu queria frisar para as políticas linguísticas é que, além de pensarmos nas políticas para fora e para a internacionalização, também temos que pensar na interiorização da universidade. E o Brasil não é um país onde se fala só português. O Brasil é o 9º país mais multilingüe do mundo, e o nosso estado está entre os primeiros 3 estados mais multilingües do Brasil. Aqui nós falamos cerca de 350 línguas diferentes, das quais 270 línguas indígenas e 80 línguas de imigração, entre elas o alemão, o italiano, o japonês e assim por diante. E essas línguas têm se valorizado dentro do Brasil através de políticas linguísticas como a cooficialização de línguas em nível municipal. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter municípios com capacidade de formular leis através de câmaras de vereadores para oficializar línguas. Hoje nós temos 59
línguas cooficiais em 86 municípios brasileiros. Santa Catarina tem 8 municípios com outras línguas oficiais. E nós temos uma nova migração para o Brasil de venezuelanos, de haitianos, de nigerianos, de bolivianos, que trazem novas línguas para o contexto brasileiro. Então, a nossa política linguística universitária também precisa prever como é que nós acolhemos, como é que nós temos uma política de línguas de acolhimento para esses estudantes que cada vez mais chegam de outros países. Talvez tenham visto que, há poucos dias atrás, o governo brasileiro propôs que o Enem seja aplicado no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, com vistas a uma captação mais robusta de estudantes argentinos, uruguaios e paraguaios, e nesse caso, a aplicação do Enem será em espanhol. Né? Para nós, isso é de grande interesse, temos interesse em expandir o número de estudantes, em trazer estudantes de outras geografias para criar oportunidades de internacionalização para os nossos estudantes, de modo que a política linguística pode ajudar e pode nos sensibilizar para que no nosso departamento, no nosso laboratório, na nossa função, nós possamos também transformar soluções monolíngues em soluções multilíngues. A Sinter tem instituições que ajudam nesse processo, um deles é o NILT, o Núcleo Interinstitucional de Línguas e Tradução, atualmente dirigido pela professora Silvana de Gaspari, que não só propicia traduções, e, que são um dos veículos mais importantes do multilinguismo, né, mas também oferece uma série de cursos de línguas em contextos específicos, em contextos emergenciais, em contextos de demandas específicas, para que a gente possa ampliar este ambiente de multilinguismo que deveria ser a nossa meta. Eu tenho o prazer de coordenar aqui na UFSC a Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Foi a primeira cátedra Unesco da história da nossa universidade, criada em 2018, e é uma rede de pesquisa que envolve 35 universidades em 17 países, universidades que trabalham, ensinam e pesquisam em 11 línguas diferentes, nos 4 continentes. Isso tem nos dado uma experiência ampliada, já que a UFSC é a coordenadora dessa rede, e dentre os nossos projetos mais importantes está um diplomado, um curso de pós-graduação, que ocorre nesse momento, com sede na Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia, que se chama Diplomado em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. É um curso que experimenta, um curso em que os professores lecionam em 4 línguas. Lecionam em português, espanhol, francês e inglês. Temos 250 alunos de 43 países e temos professores de 10 países, de universidades da cátedra. Essa experiência foi criada aqui na nossa instituição durante a pandemia, quando propusemos disciplinas em que os professores eram de diferentes países, falavam diferentes línguas, e desenvolvemos uma série de metodologias para que um aluno que não domine as 4 línguas, ou não domine nem 2 línguas, possa também participar. O professor fala uma língua fazendo code switching, ou seja, fala 2 línguas, alternando as línguas, fala inglês e português, por exemplo, ou fala português e espanhol, mas o PowerPoint está em outra língua, numa terceira, numa quarta língua, ou em 2 línguas também. O professor dá bibliografia em várias línguas e o aluno escolhe, ou o aluno tenta ler em línguas com que tem menos experiência. A ideia, portanto, é criar uma universidade, uma prática universitária, em que nós irmanamos universidades de diferentes línguas e países e passamos a trabalhar juntos, mas não reduzindo todos a uma mesma língua, mas simplesmente permitindo que, com estratégias diferentes, a gente possa ouvir a língua do outro, mesmo que a gente não seja fluente nela, possa usar essa oportunidade para encontrar pessoas que a gente não encontraria se ficasse restrito ao nosso espaço linguístico,
e, ao mesmo tempo, possa depois fazer os trabalhos finais em qualquer uma das 4 línguas, conforme a gente queira. E os professores, então, leem, corrigem e orientam nas 4 línguas. Este é um exemplo de um projeto que nós poderíamos ampliar para tornar a nossa universidade mais multilingüe, para atrair alunos de outros países que possam conhecer a nossa universidade e ter aulas na nossa universidade num número variado de línguas, não só em português, mas também em português, sem nunca deixar de fora o português, porque o português é uma língua de internacionalização. O português é a 6ª língua mais falada no mundo. Está empatada em 6º lugar na internet, em número de usuários, com o russo, o árabe, o indonésio. E na internet o português se encontra em 44 países diferentes. O ciberterritório do português na internet é muito mais amplo. O Brasil produz 89% do conteúdo de internet em língua portuguesa, de modo que nós temos uma responsabilidade ampliada com a internacionalização através do português. Então, eu espero que fiquem com a orelha em pé, aberta, para escutar novas informações sobre políticas linguísticas. Nós temos uma linha de pesquisa de políticas linguísticas na pós-graduação em linguística, no CCE, caso alguém tenha interesse. E vamos tentando dar novas soluções para o futuro da nossa universidade, utilizar um número maior de línguas, fazer parcerias com países não tradicionais, dos quais nós possamos aprender coisas novas e também possamos ensinar coisas da nossa pesquisa e da nossa realidade. Eu agradeço muito a oportunidade, à doutora Fernanda, dessa fala, e agradeço a atenção, e ficamos à disposição para sempre falar sobre como ampliar o multilinguismo, como ampliar o acolhimento linguístico de novos alunos e, assim, as oportunidades da internacionalização. Muito obrigado.